Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados 3 e hoje nós vamos dar continuidade aos conceitos que estamos vendo nas últimas aulas, que é a respeito do CRUD, que seria a forma básica de manipulação de dados utilizando o MongoDB. Na aula passada a gente falou sobre a primeira letra, que é a letra C, que representa o Create. Então falamos a respeito do Insert, Insert One, Insert Many. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da segunda letra do CRUD, que seria o Read, ou a leitura, mais popularmente conhecido como busca. Nós deixaremos para falar um pouco dela mais para o final, mas eu achei interessante nós falarmos já a respeito desse conceito, porque os métodos update e delete, eles são bem semelhantes, eles se baseiam no find, na busca, na leitura, para conseguir realizar as suas operações. Então a gente vai falar um pouco a respeito do read. De certa forma, nós vamos falar nessa aula bem básico, os conceitos bem introdutórios a respeito desse conceito. E à medida que nós vamos avançando no semestre, nós vamos falar mais detalhado, vamos retornar, falar um pouco a respeito do read, e nos aprofundarmos um pouco mais nesse conteúdo. Então, a aula de hoje é interessante que você entenda quais são os métodos que nós utilizamos para busca dentro do MongoDB e como estruturá-lo. Tudo bem? Então, basicamente, quando a gente fala sobre read, a gente está falando sobre ler ou exibir as informações de um determinado registro. Não adianta nada eu conseguir inserir informações dentro da minha base de dados, conseguir remover, mas eu não conseguir buscar. Talvez a busca seja uma das funções talvez mais importantes ali dentro do CRUD, dentro das 4 operações básicas. Por quê? Porque todo sistema que eu insiro informações, eu preciso de alguma forma consultá-las, visualizá-las, e ter acesso às informações que foram inseridas para que eu possa manipulá-las. Então a gente tem 2 funções básicas de operações de leitura. A primeira delas, find, e é bem semelhante, nós vimos na aula anterior sobre o insert one e o insert many. E a gente tem aqui o find também, que ele devolve um cursor com todos os recursos encontrados, baseados na query que eu defini, ou seja, na minha condição que eu coloquei para determinada busca. Então a gente já viu até alguns exemplos nas aulas anteriores sobre o find, para a gente listar todas as informações, mas é interessante você entender que o find ele serve para a gente receber as informações que são armazenadas na base de dados baseado em uma determinada condição. Então todas as ocorrências das informações que eu busquei, por exemplo, se eu usar só um find sem nada dentro dos parênteses, estou buscando todo tipo de informação que está armazenado naquela collection. Então nesse caso, todas as ocorrências correspondentes ali que estão armazenadas na collection, elas são devolvidas e eu consigo percorrer entre cada registro, entre cada documento ali armazenado dentro da minha collection. Lembrando que eu tenho uma collection, uma coleção, e essa coleção ela tem vários documentos, certo? Então quando eu falo de percorrer todos os registros dentro de uma collection, eu estou falando de percorrer todos os documentos, todas as informações que foram inseridas dentro daquela collection ali, no nosso caso no MongoDB. E a segunda função que nós temos para buscar informações, para ler e exibir, é a função find one. Ao invés de eu retornar todas as ocorrências encontradas com aquela condição que eu coloquei, eu vou ter apenas a primeira ocorrência de um determinado recurso. Então vamos supor que eu estou buscando todos os alunos que fazem parte da 5ª série. Se eu utilizar o find, então eu vou ter o retorno de todas as informações correspondentes àqueles alunos. Se eu utilizar o find one, apenas o primeiro aluno encontrado, que faz parte da 5ª série,
é o que vai ser retornado para ser visualizado. Tudo tranquilo? Então, como que é a estrutura, qual que é a base de uma chamada ao find e ao find one? Basicamente, falando de forma bem genérica, nós temos duas instruções possíveis a serem colocadas dentro da chamada do find. A primeira delas é a carry, que seria a minha condição. Vou colocar aqui, ó, minha condição. Ou seja, quando a gente utilizava uma base de dados relacional, a nossa condição normalmente ela estava no where, né? Where, eu quero buscar os alunos que estão na quinta série. Então lá no where, a gente definia essa condição. No nosso caso aqui, a minha condição, ela está como primeiro recurso. E é interessante que se a gente olhar, e nós vamos olhar um pouco à frente um exemplo prático disso, a gente vai ver que a forma de nós escrevermos a carry ali dentro de um comando find ou find one, ele é muito semelhante ao que a gente realmente quer buscar. Então isso facilita bastante para a gente na hora de escrever, na hora de definir os elementos ali pelos quais a gente quer condicionar o nosso retorno, a nossa busca. E a segunda instrução que nós colocamos, e a gente vai ver um pouco mais à frente a respeito dela, é a instrução projection. O que seria esse comando, essa instrução? O projection ele vai definir, a partir do documento que eu tenho, quais dados eu quero retornar. Então, por exemplo, quando a gente fazia select asterisco from tal, a gente está falando que a gente quer retornar todos os dados correspondentes àquele documento, àquela tabela. E aí, quando a gente queria retornar algumas informações, a gente colocava o nome dessas informações separados ali por vírgula, certo? O projection ele é basicamente essa ideia. A gente vai definir quais campos eu quero que eu retorno a partir da minha busca. Beleza? E a única coisa que vai mudar do find para o find one é a definição ali, o nome do método que a gente está fazendo a chamada. Então, a carry aqui ela corresponde às condições para realizar a busca e o projection, quais dados da collection nós queremos retornar. Se eu não colocar nada, né, é opcional o projection, se eu não colocar nada, ele vai me retornar todos os dados relativos àquele documento. Então, como que a gente estrutura, como que a gente escreve ali o comando find? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero retornar dentro aqui da minha base de dados, eu vou colocar que eu quero usar a base de dados biblioteca, que é o que a gente viu nas aulas passadas, certo? Se eu fizer de forma direta aqui, db, ponto, o nome da nossa collection que nós estávamos utilizando é livros.find, sem nenhuma instrução dentro do find, eu quero retornar todas as informações, todos os dados ali que estão armazenados dentro dessa collection livros. Então, se eu selecionar aqui e apertar o Enter, né, eu tenho todos os retornos aqui. Ó. Eu tenho o primeiro Object ID, que eu tenho o nome JavaScript na prática, ano 2021, as palavras-chave programação web JavaScript, emprestado true e avaliação, né, que seriam as notas da crítica, tenho 3 notas ali. E os outros objetos que eu inseri apenas o nome do livro no nosso caso. Então vamos supor que eu quero retornar o dado inserido ali do livro que tenho como nome JavaScript na prática. Então como que eu faria isso? Ó? Vou escrever primeiro aqui fora do meu prompt de comando, db.livros, que é minha collection, .find, certo? E aí dentro dos parênteses eu tenho as duas opções. Então a primeira delas, que vai estar dentro de um objeto, né, do tipo JSON, é o que eu quero retornar, qual é a minha condição para eu devolver informações. Então eu vou colocar aqui, ó, nome, eu quero retornar um livro que tenha como nome JavaScript na prática, certo? Então essa seria a minha carry. Então eu vou copiar
Vou limpar aqui e vou fazer a pesquisa. Consequentemente, eu tenho retornado apenas o primeiro livro que foi adicionado, que é o único que tem o nome JavaScript na prática, certo? Uma instrução bastante interessante que eu posso fazer se eu quiser visualizar os dados bem formatados e organizados é utilizar à frente do find, quando eu fecho parênteses, a função pretty. Ao dar enter, pode ver que ele me traz todas as informações formatadas ali, ó. Tem o nome, tudo uma linha abaixo da outra. É só uma questão de visualizar melhor, de conseguir enxergar melhor ali o objeto bem formatadinho, tá? É algo opcional que você pode utilizar para visualizar melhor os retornos ali que você tem a partir do find. Ele só serve para o find, tá? Só para a título de curiosidade mesmo. E aí lembra que a gente falou a respeito do projection? Como que a gente faz para limitar os dados que a gente está visualizando ali através do find? Então, seria uma segunda instrução, né? Vamos aqui para a escrita antes de adicioná-lo. Coloco a vírgula e eu vou para uma segunda instrução, onde eu vou adicionar as informações correspondentes a quais dados eu quero retornar. Então, vamos supor que eu quero retornar apenas o nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, 2 pontos. E aí eu posso colocar true, ou então 1, né? 0 ou 1, ou true ou false, para indicar que aquele dado eu quero buscá-lo, eu quero que ele esteja visível. Eu quero mostrar também, vamos supor aqui, ano. Então, vírgula, ano, 2 pontos, true. Tá? Então, eu quero mostrar só o nome e o ano, por exemplo. São as informações que eu quero visualizar ali na hora da busca. Então, vou selecionar todas essas informações. Esse é o que nós chamamos de projection, né? Que são a limitação de quais dados eu quero que seja visualizado ali dentro das minhas informações que estão sendo buscadas. Então, vou colar aqui, né, minha instrução, e ao apertar Enter, você vai ver que ele retornou para nós, ó, somente nome e ano, certo? Ah, professor, mas ele retornou o Object ID também e eu não queria visualizar. Tudo bem, então esse Object ID, por padrão, ele é buscado e ele é mostrado na tela, tá? Independente se eu coloquei ele ali como true, ele vai ser mostrado na tela. Agora, se eu quiser inibir, se eu não quiser visualizá-lo, eu posso vir aqui na minha instrução e colocar qual é a instrução, qual é o campo que eu quero omitir. Underline ID. E ao invés de colocar true, eu coloco como false. Então, copio a instrução novamente. Vou limpar a minha tela. Fazer um find, que eu quero mostrar apenas o nome e o ano. Eu quero omitir, ou seja, eu quero esconder o underline ID. Vou colocar aqui o pretty para mostrar formatado esses dados para nós. Quando eu dou Enter, então ele vai mostrar aqui, ó, nome, JavaScript na prática e ano 2021. Então essa é a ideia do projection, da gente limitar quais dados vão ser visualizados. Às vezes um document ele tem, sei lá, tem 80 informações ali, só um exemplo, né? E eu não quero mostrar as 80 informações, eu quero, para mim, interessante no momento é só mostrar 5, por exemplo. Então eu posso fazer através do projection, que seria essa segunda instrução do find ou do find one, seria limitar quais dados vão ser visualizados ali, vão ser retornados a partir de uma busca. Beleza? E aí, para a gente visualizar melhor, eu vou criar uma nova base de dados aqui. Então, use aula e eu vou colocar aqui uma inserção db.aula find, vai ser o nome da minha collection. .insert. Eu vou colocar aqui, ó, a 2 pontos 1 2 3. Tá, inseriu normalmente. Eu vou inserir vários outros aqui, tá?
Beleza, já fiz a inserção. Se eu fizer a busca agora, por exemplo, a aula find, eu tenho todos os elementos ali que foram inseridos. Eu tenho um A com valor 1, 2, 3, outro A com valor 1, 2, 3, um A com valor 4, 5, 6, o A com valor 5, 6, 7, B 5, 6, 7, 5, 6, 7 e 1, 2, 3. É só mais para a gente conseguir trabalhar com as consultas de uma melhor forma. Então, por exemplo, se eu vir aqui e fazer o db find, eu quero buscar, né, dentro de um objeto aqui todos os elementos que tem como valor na chave A 1, 2, 3, então ele vai fazer essa busca 1, 2, 3, certo? Quero buscar todos os elementos que tem como B 5, 6, 7, o valor da chave B 5, 6, 7. Então é bem simples aqui de eu trabalhar. Simplesmente eu coloco qual campo eu quero, né? E aí você vê que é bem interessante, porque eu escrevo exatamente da forma como eu quero. Eu quero retornar todas as informações que tenham um B com valor 5, 6, 7. E aí eu posso utilizar dessa forma. E a diferença, por exemplo, do find para o find one, se você visualizar, eu retornei 2 registros do tipo 5, 6, 7. Se eu utilizar o find one, ele vai me retornar apenas o primeiro, que é no caso com o final do Object ID F10. A mesma coisa vai acontecer para o A, por exemplo. Então find one 1, 2, 3, ele vai me retornar apenas a primeira ocorrência do 1, 2, 3, que é o final do Object ID F0C. Tá? Então, bem simples aí. A diferença básica é que um retorna apenas uma ocorrência e o outro retorna várias ocorrências, todas as possíveis ali relativas ao que está inserido. E aí, se eu olhar aqui, eu tenho vários exemplos que eu posso utilizar dentro da query. Então, por exemplo, posso colocar qual campo que eu quero buscar, né? Qual a condição e o nome. Então, eu só vou buscar ali e retornar todos os documentos que tem armazenado no nome José da Silva. Eu tenho outras possibilidades também. Então, eu consigo visualizar, por exemplo, se um determinado campo existe. Ou seja, eu quero retornar todos os campos, todos os documentos que possuem o campo A adicionado a ele. Então, eu teria aqui o nome do campo. E aí eu abro um outro objeto que eu utilizo esse comando aqui, começando com o cifrão exists. Esse comando é exatamente dessa forma que eu escrevo. 2 pontos, true, significa se existir no documento um campo do tipo e-mail, um campo e-mail, então retorna esse documento também. Então, no nosso exemplo aqui, a gente pode visualizar, pode fazer uma busca, por exemplo. Eu quero todos os elementos que possuem o nome B, independente do valor que está adicionado a ele. Então, cifrão exists, 2 pontos, true. Vou matar aqui para ficar melhor para visualizar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Fazendo a busca na collection aula find de todos os documentos que possuem um campo chamado B. E aí, quando eu dou enter, todos os campos, todos os elementos ali que tem o campo B adicionado, eles vão ser retornados. Independente do valor do B, todos eles vão ser retornados. A mesma coisa eu posso fazer para o A, por exemplo. E eu tenho o retorno de todos os documentos que possuem um campo chamado A a eles. Os que não possuem não são retornados, não são devolvidos ali na minha query. Outro exemplo que eu posso visualizar são intervalos. Então, nesse caso aqui, no mesmo sentido, na mesma forma que eu tenho o exists aqui, para verificar se um elemento existe, eu tenho a possibilidade de retornar um elemento que seja maior ou igual a um determinado valor. Então, nesse caso aqui, eu vou definir o campo, a chave ali do documento, cifrão GTE
2 pontos e aí o valor correspondente ao maior que, né? Maior ou igual a que. Então, nesse caso aqui, eu estou retornando todos os registros que possuem idade maior ou igual a 40. Se a gente fizer um teste disso aqui, eu tenho, por exemplo, números 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 5, 6, 7, né? Do A. Como que a gente vai fazer, então? Eu quero retornar todos os elementos que possuem o campo A que sejam maiores ou igual a 200. Então, nesse meu caso, eu não posso ter esses dois primeiros retornados porque eles são menores. Então, apertei Enter. E aí eu consigo visualizar aqui apenas 4, 5, 6 e 5, 6, 7. Os outros documentos ali não são retornados. Beleza, e aí a gente tem várias outras possibilidades. Hoje a gente vai finalizar nessas possibilidades aqui que eu tenho. A gente viu o GTE, né, que significa Greater Than or Equals, ou seja, maior ou igual a que. A gente tem a possibilidade do maior que é apenas GT. A instrução sempre precedida do cifrão, que ele é uma instrução específica que precisa ali do cifrão. LT, que seria menor que, e LTE, menor ou igual que. Então você pode fazer os exemplos ali que a gente visualizou e fazer os testes baseados nesses exemplos aí. Então, em resumo, o que a gente viu na nossa aula hoje? Qual que é a estrutura do Find, como utilizá-lo e algumas formas de eu trabalhar na Query, tá? Como escrever a minha Query ali para que eu retorne as informações correspondentes a ela. Então é interessante que você entenda como que funciona o Find, o Find One, e mais à frente nós vamos detalhar um pouco mais, né, e expandirmos um pouco mais esse conhecimento a respeito do Find, que é infinitamente grande aí as possibilidades que nós temos de fazer buscas dentro da nossa base de dados. Diríamos aí que de alguma forma você consegue fazer qualquer tipo de busca dentro dos dados que você tem inserido. Então, mais à frente vamos falar mais detalhado a respeito desse comando. O importante nessa aula é que você entenda como estruturar a função find e a função find one dentro ali do MongoDB. Beleza? Até a próxima aula.